um bom dia a todos. Estamos muito felizes pela oportunidade de estarmos aqui nesse palco do Governo do Estado e nesse evento tão importante para o ecossistema de inovação. O meu nome é Rosane Moretti, eu sou coordenadora da Assessoria de Governança e Gestão Estratégica do Tribunal de Contas do Estado, assessoria responsável pelo planejamento estratégico e pelas temáticas de gestão de projeto, gestão de processos e inovação. Antes de falarmos sobre a nossa nova metodologia de gestão de projeto, eu gostaria de compartilhar com vocês a nossa missão, a missão do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul. Exercer o controle externo e promover a cidadania ativa por meio da fiscalização, da orientação e da educação, com o objetivo de aperfeiçoar a gestão pública em prol da sociedade gaúcha, é a nossa importante missão institucional. E para que a gente consiga cumprir essa importante missão com eficiência, com qualidade, a gente busca constantemente aprimorar nossa gestão interna. E nesse sentido é que a gente aprimorou e vem sempre buscando aprimorar cada vez mais a nossa metodologia de gestão de projeto. Quando a gente fala em inovação, a primeira coisa que vem na cabeça da gente, muitas vezes, é tecnologia, inteligência artificial. Muitas apresentações aqui envolveram a temática. Mas nem sempre é necessário, é importante dizer, envolver a tecnologia. E as inovações, tem uma frase aqui do Peter Drucker que fala que todas as inovações eficazes são surpreendentemente simples. E, às vezes, elas são até óbvias. Talvez, ao final da nossa apresentação, vocês possam dizer, isso é simples, isso é óbvio. Ela foi pensada para ser simples, mas ela tem o foco principal de todas as inovações eficazes, que são as pessoas. Então, as pessoas estão no centro da nossa metodologia, e a metodologia ela foi pensada para ser simples, de pessoas para pessoas. Tivemos, quando a gente estava pensando em como fazer essa nova metodologia, a gente pensou em alguns desafios que a gente queria enfrentar. Um dos desafios foi fortalecer a cultura do planejamento. Muitas vezes a gente não dá tempo suficiente que precisa para um bom planejamento e já sai executando. Isso, às vezes, é meio caminho andado para as coisas darem errado. Então, ter tempo suficiente para fazer um planejamento bom, completo, avaliando os riscos, é uma das questões que a gente queria atentar nessa nova metodologia. Aumentar a maturidade no gerenciamento de projeto e engajamento dos atores. Isso veio para o centro, engajar as pessoas para que a gente junto conseguisse executar a estratégia de uma maneira mais leve, uma maneira mais simples e efetiva. E garantir, claro, sempre o alinhamento com a estratégia organizacional, com os padrões de qualidade do Tribunal de Contas. Nós temos vários critérios de qualidade instituídos, inclusive pelo sistema Tribunal de Contas como um todo, então está no nosso centro também. E garantir a capacidade de entregas. Isso é bem importante dizer também, porque muitas vezes a gente começa muitos projetos, sem avaliar se a gente tem essa capacidade. Os projetos começam a atrasar, as pessoas começam a desengajar. O que está acontecendo? Bom, a gente precisa fazer um planejamento real, aquilo que a gente consegue realmente entregar. Então, esses foram os nossos desafios. Eu estou aqui com uma equipe multidisciplinar para apresentar para vocês um pouco dessa metodologia. Eu queria dizer que quem tiver mais interesse, através do QR Code tem o manual e os artefatos, os documentos que a gente utiliza, base para essa metodologia. Então, eu vou passar aqui para minha colega Danila, que vai falar um pouco de maneira geral como que se dá, como que é essa metodologia. Danila, conta para nós. Obrigada, Rosane. Olá, bom dia a todos. Meu nome é Danila e eu tenho um prazer de estar aqui hoje para falarmos sobre gestão de projetos, um tema que eu tenho orgulho de dizer que faz parte da minha trajetória profissional. A nossa metodologia ela é voltada para pessoas. Ela é fundamentada nas boas práticas amplamente conhecidas como o PMBOK, mas ela traz um aspecto inovador.
Inovador não porque reinventa a roda, mas sim porque simplifica com estratégia. E essa simplicidade ela é intencional, porque tem nos trazido ganhos de escala, adaptabilidade, resultados reais. E como fazemos isso? Através dessa abordagem voltada a pessoas e combinando também com métodos ágeis. Nós vivemos um momento único de inteligência artificial, automação de dados, e tem transformado a forma como trabalhamos. Então, surge a pergunta, como iremos alcançar resultados eficazes, garantindo que as pessoas estejam no centro? A nossa resposta, então, vem dessa metodologia colaborativa, que integra pessoas, uma metodologia viva, flexível, adaptada para ambientes em constante mudança. Então, como fizemos isso? Nós colocamos para trabalhar de forma conjunta os 3 atores principais do projeto: o patrocinador, o gerente de projeto e o escritório de projeto, que somos nós. Esses 3 atores atuam como uma engrenagem. A atuação de um potencializa a atuação do outro. Eles se complementam, se fortalecem. Dessa forma, criando um ciclo virtuoso em que eles vão amplificando resultados. Isso gera um maior engajamento, um grande problema que temos em projetos. Precisamos de engajamento para tudo dar certo. E os resultados alcançados dentro do nosso planejamento. E como fazemos isso? Através de uma ferramenta de muito sucesso que temos adotado, que são as mentorias técnicas, que são encontros realizados periodicamente, nossa colega Ellen vai explicar mais adiante, e que é guiada por uma tríade, formada de 3 elementos: a escuta ativa, o apoio técnico e o desbloqueio de dificuldade. A escuta ativa vai além do simples ouvir, é entender profundamente os desafios, o contexto daquela equipe, quais são as dificuldades, e criar um ambiente de confiança para o surgimento de grandes ideias e soluções. No apoio técnico, nós trazemos toda a nossa bagagem, a nossa experiência, para, juntamente com a equipe, capacitar cada um daquela equipe para que tomem decisões com autonomia e segurança. Já no desbloqueio de dificuldades, nós trazemos o patrocinador de uma forma essencial para trabalhar junto com toda a equipe de projeto, todos os 3 atores, e dessa forma criamos uma ponte de articulação para remover entraves, atuando de forma transversal, para assim buscarmos as melhores soluções. E tudo isso sempre voltado a pessoas e trazendo os princípios ágeis. E vamos chamar agora o nosso colega Dilney, que ele é da área de tecnologia da informação, que ele vai poder explicar um pouco melhor, com mais propriedade, esse assunto. Dilney. Obrigado, Danila. Bom dia a todos. Meu nome é Dilney Venturini, eu atuo no tribunal há mais de 20 anos e a minha formação é na área de tecnologia. E o meu papel aqui hoje é falar um pouco a respeito de como nós construímos essa tecnologia com, entre outras práticas, ênfase nos princípios ágeis. Além do PMBOK e outros aqui já citados, das boas práticas do mercado, nós procuramos adaptar os princípios ágeis do Manifesto Ágil para o nosso processo, para a nossa metodologia. Nesse sentido, nós podemos observar um exemplo claro dessa adaptação que fizemos quando tratamos a questão da mudança. Mudança não é um problema no nosso ponto de vista. Mudança é uma oportunidade de melhoria. Também as entregas são planejadas de maneira frequente e sempre procurando dar um valor real, entregar uma solução real para um problema, seja ele uma dor interna, um problema interno ou mesmo uma demanda da sociedade. Outro pilar fundamental no nosso processo é a colaboração. Nós temos o escritório de projeto, nós temos o patrocinador do projeto e nós temos o gerente atuando como um time, como uma equipe, numa relação de confiança e de suporte mútuo. A comunicação ela é priorizada na maneira face a face, ou seja, tomar decisões e se comunicar face a face auxilia na agilidade e na rapidez desse processo e na qualidade da tomada de decisão. Assim como no desenvolvimento de software, que nós falamos em sustentabilidade, o nosso processo também procurou tratar essa questão, fornecendo condições e um ambiente, recursos, para que o processo nascesse, se desenvolvesse e conseguisse chegar ao seu final. A simplicidade
é outro item valorizado, com origem nos princípios ágeis. Quando nós tratamos de escopo, é óbvio, estamos falando de projetos, né? Mas nós também tratamos do não escopo, aquilo que não deve ser feito, como uma maneira de manter o foco no objetivo do nosso trabalho. A busca pela excelência foi outro item contemplado, mas não apenas a excelência técnica, a excelência do alinhamento com a estratégia, com o planejamento estratégico do tribunal, inclusive montando um link com a questão da sustentabilidade dos projetos que são trabalhados. Por fim, nós encerramos com um momento de reflexão, aquela reflexão que, numa retrospectiva do Scrum, por exemplo, fazendo uma analogia, se observa o que funcionou, o que não funcionou e eventuais possibilidades de melhoria para os projetos seguintes. Mas imagino que pelo menos uma parte dessa nossa plateia aqui tenha conhecimento do PMBOK, tenha conhecimento a respeito das metodologias ágeis, e vocês talvez estejam se perguntando, tá, mas na prática, na instanciação desse processo, como é que isso funciona, né? Aí eu vou pedir a ajuda da Ellen aqui, que vai nos falar um pouco a respeito de como isso funciona no nosso dia a dia. Obrigada, Junei. Bom dia a todos. Eu me chamo Ellen, eu sou administradora, estou na administração pública há 20 anos, já fui do executivo, entendo bem como é que executar, como é que ter pouco recurso, agora no legislativo, né, no órgão autônomo do TCE. Bem, vamos lá falar um pouco sobre essas mentorias, para não ficar no campo tão etéreo, né? Sempre a gente tem uma inquietação, enquanto assessoria de governança e gestão, e eu como administradora, como é que a gente pega um manual, uma norma, porque nós, da administração pública, nos baseamos muito nisso. Como é que a gente pega um manual, uma norma, uma lei, e coloca ela em prática, trazendo resultados reais, de fato, como a gente quer? Porque essa é a grande dificuldade. No meio disso, existem pessoas, e aí que está a chave da questão. O tribunal tem um excelente corpo técnico. A gente trabalha com mais de 8 robôs. Ou seja, a inovação já está lá, mas o olhar para a pessoa, o desenvolver a pessoa, é o ponto central da mentoria. Como é que a mentoria funciona, então? Na mesma ideia do que a gente faz em casa, por exemplo. Quando você quer começar a nadar, ninguém chega lá e entrega um manual de bons princípios da natação. Ninguém vai entregar uma palestra para vocês e, olha, você já tem manual, já tem palestra, pula na piscina e nada. A gente, às vezes, faz isso na área da gestão. A gente entrega o manual, as boas práticas, uma palestra e fala para o pessoal ir nadar. E aí, quando o pessoal chega na cadeira, não consegue saber o que vai fazer. Essa é a questão da mentoria. A mentoria, ela pega todo aquele potencial técnico do gerente de projeto, do patrocinador, e antes mesmo de virar um termo de abertura do projeto, a gente vai trabalhar na ideia de ideação. Quer dizer que o escritório de projetos vai construir em 4 mãos, a gente e o gerente. E, por vezes, chamando o patrocinador para, antes do termo de abertura ser feito, a gente poder trabalhar na ideia de vamos perguntar, fazer perguntas corretas, vamos abrir espaço para poder pensar, para ver a solução, o que a sociedade precisa. E isso, muitas vezes, são construídos com várias reuniões. Isso quer dizer que quem está no centro não é a PMBOK, quem está no centro não é a norma, quem está no centro é a pessoa. Porque o gerente de projeto e o patrocinador, eles possuem desafios e características próprias. A gente precisa olhar para a pessoa para desenvolver um método. A gente precisa entender, de forma individual, os desafios que aquela pessoa está passando, seja com a sua equipe, seja no profissional, para poder desenvolvê-las. Então, a gente faz a ideação no início. E depois, na fase de planejamento, as mentorias continuam, dando foco principalmente no potencial técnico que aquele gerente patrocinador carrega. São várias mentorias que são feitas, até extrair o conhecimento. A gente alia a nossa estratégia, a gente alinha a nossa qualidade. Nesse momento, nenhuma preocupação com a parte de documentação. Aí é um problema, porque muitos órgãos acabam trazendo a documentação, uma pressão desnecessária ao gerente. Essa documentação é construída com muita tranquilidade dentro das mentorias. Eles não precisam sentar e construir sozinho. O foco não é esse, o foco é na solução. E a gente constrói junto, tira essa pressão do gerente. Bem, na fase de execução, já entra uma ideia um pouco diferente. A gente gasta muito tempo, de fato, no início, na construção da ideia do planejamento, e tende a ter uma execução muito rápida. Na execução, a mentoria muda um pouco de ar, porque aí a gente está cuidando de elementos críticos, de desafios, de relações interpessoais. Então, o escritório de projeto tem que realmente estar atento à cultura organizacional, uma inteligência contextual.
entender como é que os recursos e as capacidades do tribunal ou do órgão se alocam para ajudar o patrocinador e para ajudar o gerente a conseguir destravar e desbloquear esses meios para a execução ser feita. E, por fim, a gente vai até a parte de encerramento, fazendo o quê? Lições aprendidas. Então, a primeira reunião de ideação é feita com a gente até a última, que é a entrega do produto. A gente transforma esse projeto em uma experiência para os próximos projetos. E aí, se você pensar bem, bom, e esse trabalho todo se perde quando o projeto vai embora? Pelo contrário. Pensa que aquele gerente que foi desenvolvido, mentorado todo esse tempo, ele não aprendeu só sobre projetos. Ele aprendeu sobre liderança de equipes, desafios, resiliência, a questão da capacidade, como é que a cultura do órgão funciona. E isso tudo faz o órgão crescer como um todo. É uma inovação trazida e construída a várias mãos. E é isso que é o mais legal dentro da nossa metodologia. Ela é focada sempre em pessoas. E aí, quando vocês podem me perguntar e falar assim, olha, Tribunal de Contas, qual é o diferencial da metodologia de vocês? É porque a pessoa que está sentada dentro do escritório de projetos, juntamente com essa tríade formada com o patrocinador e o gerente, precisam gostar mais de gente do que gostam de métodos. Se a gente não gostar de gente, a gente não consegue desenvolver as pessoas. É preciso ouvir e escutar o que não foi dito, entender a dificuldade. Um gerente tem uma dificuldade numa área, o outro tem outra. E a gente usando isso, entendendo isso e lendo o potencial, a gente consegue desenvolver de verdade essas pessoas. Tudo isso que a gente precisa. E a gente pode ver que um órgão pequeno ou um órgão grande, um município pequeno ou um município grande, sempre vai ter servidores que gostam de pessoas, que gostam de construir, que focam em práticas que realmente agregam. Esquece aquilo que não vai trazer valor. Isso não precisa. Por vezes a gente é burocrático e esquece. Isso não vai trazer valor para a gente. Foco real nas pessoas, uma abordagem humanizada, uma postura empática. Ouvir, desenvolver. E muitas vezes o que o gerente precisa é só ser escutado. O que o patrocinador precisa é só ser escutado. E a partir dali a gente vai desenhar junto com os princípios ágeis e outros métodos de gestão como que aquele projeto vai chegar no final. E os resultados, e aí a gente vai trazer os nossos resultados, né? É natural que onde a gente coloca as pessoas no centro, onde as pessoas são olhadas como gente, como pessoas técnicas, mas também que têm os seus desafios, o resultado ele vem, é automático. E isso o robô não poderia fazer. O que a gente teve como resultado? E isso é muito legal de ver no dia a dia. A gente aumentou a maturidade. E não foi a maturidade em gestão de projetos. A gente tem conseguido aumentar a maturidade em gestão, como um todo, do órgão. Porque aquele ator que está ali no momento atuando com a gente, sendo mentorado, ele vai passar de alguma forma para a sua equipe aquilo que ele aprendeu, nem que seja na ação. E isso dissemina a questão da gestão. A gente conseguiu um maior alinhamento com a estratégia. E alinhando a estratégia, a gente também conseguiu fazer com que os padrões que o tribunal coloca como sendo o nível correto também fosse alcançado por meio dos projetos. E, por fim, o que é mais importante para a sociedade, as entregas, elas são, de fato, mais ágeis, mas muito mais efetivas. Eu agradeço pela escuta, pelo compartilhamento. Muito obrigada. A gente agora vai fazer a finalização. Rosane. Obrigada, Danila, Dilnei, Ellen. Vocês podem estar pensando, legal, a gente vê que o escritório de projeto realmente acredita nessa ideia, estão engajados. Mas são 3 partes, vocês lembram, né? Nós trouxemos aqui também, através de depoimentos, os patrocinadores e alguns gerentes para falar um pouquinho para vocês. Vou pedir para a mesa colocar o vídeo. Então, fechando a nossa tríade, né, de gerente, patrocinador e escritório de projeto, vamos ouvir um pouco os patrocinadores e gerente de projeto. Por favor. Na condição de patrocinadores de projetos, poder contar com uma assessoria especializada no acompanhamento, na gestão e na efetivação de tais iniciativas tem sido muito importante para nós. Nos primeiros encontros, o foco foi a organização das informações e o mapeamento das atividades, o que garantiu uma visão clara sobre o que deveria ser feito, quando e como. Nos encontros seguintes, foi possível formalizar os avanços, identificar as pendências, revisar os prazos, registrar eventuais desvios e os motivos. Esse suporte técnico vem proporcionando uma gestão mais organizada e ágil do projeto, e a documentação estruturada do processo tem potencial de servir como referência
para as futuras iniciativas semelhantes. A nova metodologia de gestão de projetos tem contribuído significativamente na condução dos projetos da casa, principalmente no que diz respeito à sua condução e agilidade na sua execução, trazendo maior objetividade e assertividade nos seus resultados. Por meio dessa nova metodologia que conseguimos identificar os nossos desafios e criamos estratégias para solucionar todas as questões. A nova metodologia de gestão de projetos, em especial os encontros de mentorias, ajudou muito na estruturação dos projetos estratégicos desde a fase de planejamento. Além disso, o acompanhamento do escritório de projetos impactou direta e positivamente os projetos patrocinados pela presidência, porque a equipe nos auxiliou a trabalhar com método, de forma organizada, prevendo riscos e elaborando ações capazes de mitigar esses riscos. A criação do escritório de projetos pela assessoria de governança tem apoiado de forma relevante os gerentes de projeto no planejamento e na obtenção de soluções para todos os desafios que se impõem no cotidiano de um projeto. Da nossa parte, enquanto direção de controle e fiscalização, a gente tem muito a agradecer à GGE e dentre as diversas iniciativas gostaríamos de destacar a reestruturação, onde nós criamos uma supervisão nova na área finalística, criamos diversos novos setores, fundimos alguns setores antigos e tudo isso num tempo muito pequeno, graças à competência e ao trabalho conjunto promovido em parceria com a GGE. TCE 90 anos, fiscalizando o presente, orientando o futuro. Bom, com esses depoimentos, então, encerramos aqui nossa apresentação e desejamos um excelente evento para todos. Obrigada.